Olá você, seja muito bem-vindo ao Mundo Milagre, sou a Camila Milagre e esse é mais um estudo de um curso em milagres, lembrando que esse estudo é particular, as reflexões que eu faço aqui são responsabilidade minha e se forem uma contribuição para vocês, eu fico muito feliz. E se for um outro tipo de contribuição para vocês, se vocês tiverem outros insights, compartilhem aqui nos comentários. É muito bom a gente poder trocar coisas de uma energia tão elevada, né? Como essa que a gente tem recebido no curso em Milagres. Se você quiser começar desde o início, é só ir nessa playlist aqui de um curso em Milagres e começar, ou fazer na hora que você bem entender. Mas hoje a gente vai continuar o estudo do capítulo 3, começando no item 4, o erro e o ego. Vamos lá. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as suas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vai usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim, porque eles são sem significado uns para os outros. A consciência, o nível de percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser, ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro, e essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. E aqui eu quero pôr uma reflexão, né? Porque é uma reflexão que eu tenho feito diariamente e tenho usado técnicas para trabalhar isso. E que é quanto do tempo eu passo em conflito, deixando a minha mente mentir para mim. Quanto do meu tempo num dia eu passo, talvez não seria tempo a palavra, mas qual a proporção, né, que vai dar uma ideia? Eu fico mais
na unidade, na consciência, no conhecimento? Ou eu fico mais na separação, no medo, no conflito? Qual a proporção do meu. Se eu olhasse, né? Se eu pudesse, ao final de um dia, fechar meus olhos e olhar tudo que passa pela minha cabeça durante um dia inteiro, pensamentos, sentimentos, emoções, elas são de unidade ou de separação? Elas são de unidade ou de conflito? Elas são de amor ou de medo? E é aí que eu vejo que esse parágrafo faz sentido ainda, né? Porque ainda é preciso escolher curar a separação. Como fazer isso, né? Voltando ao texto. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre, porque cura a percepção equivocada. E isso é, de fato, um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. Olha esse fechamento para o questionamento, né? É a mente que se volta para o milagre, porque cura a percepção equivocada. Isso é, de fato, um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado na mente, porque traz à mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente. E a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função, só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva tudo. É do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. Então, olha que interessante me ver isso agora. Até quando a gente tenta se separar da mente, né? Não é possível. Porque o ser também é a mente, né? Nosso espírito, o ser, ele também é a mente. Então, todos esses lugares que a gente está também excluindo a mente e não observando a mente e olhando para a mente e vendo quando ela se separa, quando ela faz a, a percepção equivocada. Então, como seria a gente passar a incluir a mente mais e olhar mais para a mente e olhar os caminhos que ela toma e como a gente pode trazer isso de volta para o amor e para o milagre. Voltando ao texto. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens que perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito, que conhece, não poderia ser reconciliado com essa perda de poder porque é incapaz da escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro deste modo.
Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como um atacante, mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Como se houvessem camadas e camadas e camadas de conflitos, implantes, distrações, separações entre o que a gente é de verdade e o que a gente está sendo agora. Faz sentido isso para vocês? Voltando ao texto. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade a Deus por ti. Eu não posso unir a tua vontade à vontade de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da sua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. E se a gente pedisse isso? Pedisse para que fossem apagadas todas as percepções equivocadas da nossa mente. E se a gente pedisse para que fosse apagada toda a percepção equivocada da nossa mente, do nosso corpo mental, dos nossos corpos sutis. Voltando ao texto. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos, entre aspas, simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Uau, que interessante isso, né? O certo também, né? Usar a palavra certa, certa, certa. Eu percebo que tem algo além dessa palavra, como se fosse uma energia, para mim, né? Para mim, esse certo é como dar um match, né? A energia que bate, a escolha que bate. Tipo, qual escolha está disponível agora? É essa. Escolhe. Plim, vira uma chave. Não sei, para mim foi isso que veio. E como a gente pode estar nessa energia de, de vibração correspondente. Como a gente pode estar nessa energia de unidade, de escolher a vibração que vai criar mais, de escolher a mente que vai fazer com que a gente volte ao estado original do nosso ser, que é infinito, que é a nossa realidade verdadeira e primordial. E o que se requer para que isso aconteça. E acho que vou ficar por aqui hoje e espero que tenha sido uma contribuição para vocês. O que mais é possível? Se você acha que essa mensagem pode chegar a mais pessoas, compartilhe.
E o que mais é possível agora para gente? Um grande abraço, até o nosso próximo estudo.